Rádio. A rádio oficial de quem investe. E o Sérgio Sanita está na ponta da conexão para trabalhar aí alguns dos destaques para este mercado à vista no dia 18 de novembro. E aí, Sanita, bem-vindo, meu parceiro, o espaço é seu. Bom dia, dia de vencimento de opções, um dia de maior aí, apetite ao risco, né, depois da queda forte que nós tivemos nos últimos dias, e a gente vê, né, que o discurso ontem aí do Mercadante, a renúncia ali do Guido Mantega, que acabou animando um pouquinho o mercado, que estava muito, né, muito amassado. A gente viu varejistas, estava caindo próximo de 8, 9% ali, indo para o terreno positivo. Então deu uma animada boa. Hoje a gente segue com esse ânimo aí nos mercados. Por enquanto, abrimos muito forte ao índice, o dólar para baixo, a bolsa para cima. Vamos ver se a gente consegue se manter, até porque com todas essas incertezas no radar, final de semana, greve de caminhoneiros no radar, a gente não tem a definição de início da fazenda, ainda está nessa negociação da PEC, a aversão ao risco tende a continuar mesmo com um dia até agora mais positivo aí para a nossa bolsa. De qualquer maneira, nós tivemos grandes destaques ali de papéis, né, que se recuperaram. O primeiro destaque de alta que eu trago aqui é Zamp3, que é a antiga Burger King, apresentou uma alta de 5,89%, fechando ali na máxima. O ponto é que da mínima até a máxima ali do fechamento, o papel subiu 14%. Bela recuperação, deixa ali um engolfo de alta, né? Engolfou esses candles aqui, tem espaço para continuar assim sua recuperação, rumo ali à média de 9 períodos, 6,50 e depois média de 200 ali, 6,90. Vamos ver se o papel começa a mostrar força por uma reação e caso comece, aí vai abrir espaço para buscar uma região dos R$8. Está difícil, né? Percentualmente está longe disso acontecer e com essas incertezas é um cenário mais improvável, mas vamos ficar de olho aí para ver se o papel volta a reagir hoje. Outro destaque de alta no pregão de ontem foi Boas 3, subiu 4,56, mas o papel estava muito amassado, muito esticado, né? A gente viu o papel saindo de um patamar ali do dia 4 de novembro, de R$ 6,72 para bater R$ 4,45, uma queda de quase 34%. Vai trazendo um movimento bem errático aqui, né, nos últimos pregões, queda alta. Então tá fazendo mais ou menos um movimento lateral de descanso depois dessa paulada. Não tem ainda nenhuma visualização de recuperação, de mudança de tendência, pode ser um descanso aqui para voltar a cair. Se perder esses 4,44 fica muito feio, é a mínima histórica do papel e aí não tem memória de preço mais para segurar. Então esperamos que a partir daqui o papel volte a mostrar força e volte a buscar um patamar lá dos 5,50, 5,60. Outro destaque de alta, aí sim, uma empresa que está nadando de braçada, né, no curto prazo, WEG, alta de 2,17. Olha só que tendência bonita no papel, desde as mínimas ali de junho, o papel vem no seu zigue-zague ascendente muito tranquilo, e quando, né, a gente iria imaginar que uma empresa da qualidade da WEG, do tamanho da WEG, iria subir aqui, ó, das suas mínimas até a máxima desse movimento, quase 86% a WEG subiu. Então, realmente, um movimento gigantesco, segue na sua tendência de alta e se romper os 41,60 aponta para a máxima histórica, lá na faixa dos R$ 47. Tivemos, contudo, não só altas, né, mas baixas também. Olha só a queda aí de Qualicorp, 10,60%, renova sua mínima histórica lá de 2008, perdeu a região dos 6,5, fechou no 5,82, chegou a bater 5,62 na mínima, né, do movimento aí de ontem. Eu projetaria essa distância para baixo para ter um alvo aí de curto prazo, caso o papel continue pesado, como vem se mostrando, e esse alvo seria na região dos 4,60. Né? O papel segue muito fraco, a gente vê aqui, se a gente afastar o gráfico, vê que é de longo prazo essa tendência de baixa aí, já dura, né, basicamente 1 ano e meio essa tendência de baixa do papel e ainda por enquanto sem perspectiva de melhoras, tá? Ficaria de fora, obviamente que não dá para pensar em short aqui porque já caiu bastante, mas repiques até a média sim pode apresentar uma oportunidade inclusive para short, infelizmente papel muito fraco. E aí, já tivemos também outro destaque de queda aqui, Cebav, né, companhia brasileira de alumínio, que
que apresentou uma queda de 8,12%. Apesar da queda relevante, o papel ainda, né, vai fazendo topos e fundos mais altos no curto prazo. Então, enquanto não perder esse canalzinho, segue uma tendência mais altista, mas tem que se observar, tá testando o fundo do canal, e se perder aí o fundo do canal, é bem provável que venha apontar ali para a região dos 10 e 20 ali, que foi uma mínima do mês de setembro, e depois a sua mínima histórica, que chegou a atingir ali em julho 9,19. O cenário só volta a ficar mais animado para o papel se conseguir, né, marcar realmente fundo, voltar a reagir e continuar dentro desse canalzinho, buscando agora a região de resistência relevante lá nos R$ 14,45. E outro destaque de queda foi Tenda, que caiu vários dias em sequência. Ontem caiu quase 8, né? Tava caindo praticamente 10 ali, se não me falha a memória. 11, ó, 11,39 na mínima do dia. Deu uma recuperada, fechou com uma queda de 7,38, mas o papel tá muito fraco, né? Leitura aqui de um padrão de reversão, ombro, cabeça, ombro, tá com toda a cara e pinta ali de buscar no decorrer dos próximos dias a região de mínima do ano, mínima histórica 3,68. Obviamente que tá um pouco esticado, então espera-se um respiro, mas o papel segue em franca tendência baixista. Então tomaria muito cuidado aí, não veria a compra agora, até que o papel mostrasse força novamente e voltasse a romper a região dos R$ 6. Bom dia, Sanita. Aproveitando para falar que o Ibov já abriu, tá aí na sua máxima intradiária no momento, a 110.113 pontos, com uma alta aí de 0,37%. Já já a gente mergulha mais e o dólar tá caindo 1,69% no momento. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre o mercado à vista, porque agora a gente vai trazer os pedidos dos nossos ouvintes, começando pela Eliane Faquete, que pediu os papéis de Vale e também de Petrobras. Boa, bom dia, Ellen. Vale segue numa forte tendência de alta. Ontem abriu com gap de baixa, se recuperou, fechou com uma alta de 0,80. Está testando nessa região intermediária aí dos 83 como resistência. Fechou levemente acima, mas está um pouco esticada, né? Chegou nesse movimento aqui de alta muito forte. Então, para quem está de fora, o ideal seria correções aqui mais curtinhas no papel, que voltasse a testar esse patamar dos 79,5 e ali poderia dar uma bela compra, mirando esse topo de junho ali na faixa dos 86,5 e depois vai abrir caminho para a região de máxima histórica, R$ 94,5 a R$ 98. É um papel que está muito forte, minério de ferro continua se recuperando e a perspectiva é muito boa para que Vale continue na sua tendência de alta, mas como eu disse, está um pouquinho esticado aqui. Para quem está de fora é torcer para o papel fazer uma leve correção, não perder a região dos 79,5 e aí pode dar uma bela compra aqui para o papel. E o outro era? O outro papel era Qual? Petrobras. Petri Isso, 4. Petro vem de uma pernada muito relevante de queda. Ontem fechou praticamente estável, 0,04. Tá tentando se segurar a todo custo aqui nessa média de 200, né? Depois dessa forte pernada. Se perder vai ficar feio, vai poder trazer um movimento mais agressivo de queda rumo aos 24. Foi uma região de topo ali de julho. Foi anteriormente também uma região de topo de março, mas sinceramente compras mais assertivas aí no papel só vejo nessa região de fundo aqui na faixa dos 22 a 21 reais. A gente tem que lembrar, o papel tem um apelo político muito grande, a gente está exatamente nesse momento de transição, onde há indicações aí de nova diretoria, de novos nomes para a empresa, e obviamente que a gente tem que ficar de olho em qualquer movimento do governo em relação ao que ele prometeu na campanha. Não seria nada novo, foi prometido aí que o governo quer abrasileirar o preço do combustível. Será que ele vai conseguir fazer algo? Acho difícil, acho improvável, mas a gente tem que colocar esse barulho, esses ruídos no radar. Então, não vejo compra para Petrobras até que realmente a gente esteja essas incertezas dissipadas e tecnicamente ficaria um ponto mais viável para compra se começar a mostrar força e superar a região dos R$ 30. 30, 30,5 começa apresentar um movimento técnico mais forte. Por enquanto ficaria de fora do papel, obviamente que nesses níveis um short é arriscado, dado que o papel já caiu 30% das máximas aqui, então o momento é esperar essas incertezas se dissiparem e mais à frente, se romper os 30 e 30,5 compra e se perder a região dos 26 venda aí possivelmente para buscar o 24 a 22 reais. Giovanni Machado pede a ES Brasil e o Yoshiaki está pedindo os papéis CM e G4, Sanita.
Boa. A ESB apresentou ontem uma queda de 0,10. A recuperação foi muito forte do papel, né? Tava caindo 2,60. Lembrando que empresas aí de energia, transmissão de energia, não costuma ter volatilidade muito alta. Então, quando a gente vê uma queda, uma alta de 3, 4% é bastante coisa. O papel se recuperou. Contudo, já trouxe um viés mais baixista aqui, né? Uma leitura de um topo duplo depois de bater ali na média de 200 e tá com um movimento mais provável de buscar essa região de suporte aqui na faixa dos 9,20 do que trazer uma tendência de alta. Então ficaria de fora, tá no meio do caminho, né? Tá exatamente no meio do caminho entre o suporte forte ali nos 9,20 e entre a resistência nos 10,40. Então ficaria de fora até que o papel conseguisse romper a média de 200 ou efetivamente perdesse aqui essa faixa dos 9,20, trazendo uma tendência mais baixista. CEMIG apresentando aí um movimento também de correção. Ontem, aqui já abriu, né? Já abriu os trabalhos hoje aí. Ontem caiu 2,29%, recuperou, a queda estava maior, mas é um papel que está bem baixista, né? Dado que perdeu essa leitura aqui de uma linha de tendência de alta, né? Dava para ler inclusive um triângulo simétrico, topos mais baixos, fundos mais altos. Perdeu a média de 200, que seguia como um parâmetro ali de curto prazo como suporte. Tá querendo agora perder essa mínima do dia 14 de outubro, ali na faixa dos 10,20. Perdendo essa região, vai apontar para um suporte mais forte ali na faixa dos 9,70, tá? O movimento mais provável é esse, mesmo com espaço para respiros, que o papel venha trazer um viés um pouco mais baixista ali rumo a essa região dos 9,70. Então ficaria de fora, não vejo compras por papel nesse momento, até que consiga força suficiente para romper ali a região entre 11,5 e 12 reais. Falando em romper, o Ibov está rompendo aí a máxima intradiária, 1,13% de alta, 110.938 pontos, enquanto o dólar futuro continua recuando 1,69%. Trazendo agora os papéis do Glauber Bonjour, ele pede EDP Brasil e o Diego Abel pede OIBR3. Vamos lá, NBR3, né? Eu sempre me confundo com os nomes dessas empresas de energia, é isso mesmo, Ellen? Isso, Sanita. NBR3, boa. Então vamos lá, apresentou aí uma queda ontem de 1,28%, fechando nos 20,87. Veio tocar essa região de suporte, né? Ali na faixa dos 20,70. Não chegou a tocar os 20,20, mas quase ali na mínima do dia alcançou. A gente já vê um padrão aqui de topo triplo, né? O papel vem testando aqui, marcando uma região muito forte de resistência. Perdeu a região de suporte relevante, que era na faixa dos 21,50, 21,70, 21,50. Então já começou um viés mais baixista. Com o padrão deixado ontem aí, um martelinho em região de suporte, obviamente que há espaço para um respiro, mas o papel começa a apresentar uma probabilidade maior de apresentar um viés baixista, e esse suporte muito importante aí dos 20,20, se perdido, pode trazer o papel a testar mínimas, né, fundos anteriores ali do início do ano, de março e fevereiro, na faixa dos R$19 a R$18,80. Então, muito perigoso o papel. Inclusive, se a gente abre o gráfico aí de mais longo prazo, a gente vê que aqui o papel virando tendência realmente abre espaço para uma inflexão forte de preços, e aí o papel pode trazer uma queda bem relevante dos patamares que se encontra. E o IBR3 é um papel que está num momento muito complexo, está negociando a poucos centavos, né? Está negociando aí 16 centavos. Ontem bateu na máxima 17, na mínima 15, e uma variação aí de 1 centavo hoje na Oi, né? A gente está falando de uma variação de 6%, quase 7%. Então o cenário está muito complexo, tem aí, inclusive hoje, se não me falha a memória, assembleia para oficializar, né, junto aos investidores, o grupamento de ações. Então vai sair dos centavos aí para a faixa, sei lá, de R$5, R$8, R$10, eu não sei exatamente a quantidade que vai ser o grupamento, mas grupamentos costumam trazer um movimento mais baixista, né, para a empresa, dado que os players especulam que o papel pode voltar a níveis onde estava, então há um movimento de short geralmente muito forte na empresa. Ficaria de fora, é um papel muito complexo, um case muito complexo, que todos os triggers ali que poderia trazer uma tendência de alta para o papel já se foram, venda da parte móvel, etc. E a situação da empresa está bem difícil. Então ficaria de fora, um papel muito complexo e tecnicamente segue em franca tendência de baixa, né? Zigue-zague descendente, há espaço para respiros aqui, mas não duvido aí com essa notícia
possivelmente da oficialização do grupamento, o papel pode perder, inclusive, a mínima aqui, que foi 15 centavos, né, mínima histórica. Então, ficaria de fora, papel altamente complexo, a não ser se seja com plena ciência de que é puramente especulativo e um percentual muito pequenininho do PL ali entrar em oi e arrumar confusão. Então, ficaria de fora. Às 10h12, reta final da tabelinha com Sérgio Sanita, no momento em que o dólar está em 5,35, o Ibovespa 110.964 pontos, encorpando para os 111 mil. E a curva de juros está pedindo 27 pontos base em média menos. Sanita, um dos principais destaques de alta na composição do índice é Azul. Azul 4, a B3 olhou e falou... já para leilão! Azul saiu de leilão, foi bater 13,75, subia 4,4% e está novamente em leilão. Ainda assim, terceiro papel que mais subia. CVC é o primeiro colocado, 6% de ganho. E aí nós temos Americanas agora em terceiro, tá trocando de posição ali com Azul. Mas Varejo, CVC e também os papéis que a gente vê de Azul. Então aí, rapaz, esse Rafael Ferri tem estilo, hein, rapaz? Esse óculos aí não fala inglês. Tá aqui. Não fala português esse óculos, não. Flagrado ao vivo aqui, bicho, que aqui no Expresso da Manhã é assim, às 10h13. Então, mas eu tava falando de Azul. O que você pode falar do papel da Aérea, Azul 4? Você chegou a destacar hoje aqui entre os seus papéis setores distintos, mas nós não contemplamos ainda o setor de aéreas, que vinha sendo, digamos, deixado de lado, né, Sanita? É isso aí. A Azul está em tendência de baixa, né? Vai fazendo topos e fundos mais baixos. Reagiu ontem, estava caindo forte e fechou ali com uma leve alta. E hoje, novamente, né? Um ânimo maior aí por conta dos DIs para baixo. O papel da mínima até a máxima, até o fechamento, subiu 8% ontem, hoje vai subindo 4%, mas não vejo uma mudança na tendência. A tendência segue baixista, inclusive, né? Se o papel confirmar o fechamento abaixo desse canal, a gente duplica esse canal com expectativas que o papel continue essa tendência baixista. Então, acho mais provável num cenário aí de dólar altista, de combustível com força, o petróleo com força, de DIs ainda bastante estressados, que o papel continue esse viés baixista até, né, que o papel volte a mostrar força e rompa esse canal aqui primário. Não vejo compras para Azul, tá? Pode ser só um respiro para voltar a cair, e agora a região de suporte aqui é na faixa dos R$12,20, se perder, aí é mínima do ano lá na faixa dos 11. Então, um setor bem complexo, com um momento difícil, cenário macro difícil, com petróleo para cima, dólar para cima, DIs para cima, então ficaria de fora aí. Perfeito, Sanita. Bom, aí vamos de Simpar para contemplar o pedido do João Paulo e no chat do YouTube para contemplar mais pedidos que foram na direção deste papel. É o caso do Jadson Queiroz. E aí, Sanita? Simpar, muita gente no TC gosta, né? Olha os fundamentos ali, acha que a empresa realmente está barata, e o papel caiu de maneira muito forte, né? De dia 4 para a mínima de ontem foi uma queda de quase 40%. Se recuperou parcialmente da queda de ontem, estava caindo forte, fechou com uma queda de 4%. Hoje está subindo, mas é só um respiro, tá? Então sim, há espaço para um respiro aqui, mas a tendência é forte de baixa. O que me preocupa no papel é que você fala, poxa, mas já está renovando a mínima no ano, né? Caiu demais, mas olha só o semanal do papel. É um papel que recém começou uma tendência baixista. O papel estava um ano e meio praticamente de lado, tá? Sem estabelecer uma tendência, indefinido. E agora, no semanal, começa a trazer uma pressão vendedora e uma mudança de tendência. Então, a gente fala, por exemplo, no crash do coronavírus, o papel estava R$2. Tá? Então, apesar de ter caído bastante, no curtíssimo prazo, a tendência secundária começa a ficar feia, faz um pivô de baixa, e eu teria bastante cuidado. Obviamente que para trade curto, né, um respiro até as médias, um repique até as médias, perfeito. Mas para quem está olhando o carrego, está olhando a ficar papel alguns meses, muito cuidado, dado que o papel pode iniciar uma tendência mais baixista a partir daqui. Só vejo suporte mais forte no papel, lá na faixa dos R$5,80. Então, cuidado aí para quem olha, não, mas está barato, o papel já caiu demais, porque é aquele famoso barato que pode ficar mais barato, né? Tá certo, Sanita. Ellen, pra gente fechar, mais 2 pedidos do seu lado aí. A galera quer saber de varejo, tá todo mundo on fire aqui, é o pedido do João e também de outros ouvintes. Então vamos de Amer3 e Via.
Vamos lá, Mer, né? Renovou mínima no ano, papel muito fraco. Tinha estabelecido a mínima ali em R$ 12,09, chegou a bater ontem na mínima R$ 10,39. Só para a gente ter uma ideia, nessa última pernada aqui, né? A gente teve no início de novembro muitos papéis deixando o topo, o papel caiu mais 40% praticamente, já havia caído muito forte do topo ali de outubro. É um papel que subiu menos que os seus pares em relação a Via, Magalu, e agora caiu mais, né? Tendência forte de queda, obviamente que com o padrão deixado ontem aqui, um martelinho, tem espaço para um respiro, mas a tendência aqui muito forte de baixa para o papel. Então eu ficaria de fora, o momento é complexo para o setor de varejo, com os days bastante estressado e com a leitura de que se houver alguma coisa de irresponsabilidade fiscal, o Banco Central obviamente vai manter as taxas de juros mais altas por mais tempo. Isso é péssimo, né, para varejo, consumo, setor imobiliário. Então, até as coisas clarearem mais, eu ficaria de fora. Já caiu bastante? É verdade, já caiu bastante. Mas nada indica que vai mudar sua tendência a partir daqui, tá? Então, ficaria aí de fora do papel. Não lembro, Magalu, Via? Via isso. Pedido? Via, mas Via. pode analisar a Magalu já tirando uma casquinha Então, aí, ô Sanita, pode ficar à vontade. Então vamos. Magalu apresentou uma queda aí desse topo de 39, muito parecido, né, com o que apresentou Americanas, mas ela não caiu tanto quanto Americanas, né? O movimento de Americanas foi meio agressivo, subiu menos e acabou caindo mais. Ontem a gente estava com uma queda de 9% em Magalu, fechou positivo em 80, mostrando força depois de testar essa região de suporte aí nos R$3. Hoje abriu bem, mas já está entregando a paçoca ali, né? O papel estava subindo na máxima aqui 5,60, já está com 1% de alta. Então o cenário segue bastante incerto, como eu disse, não tem mudança de tendência aqui, por enquanto é só um respiro até as médias, há espaço sim para esse respiro ser um pouquinho maior, mas só vejo a entrada aqui se o papel voltar a negociar acima desse fundo perdido nos R$3,90. O cenário de curto prazo muda, a expectativa começa a mostrar que o papel pode buscar a faixa dos R$5. Ainda está longe de acontecer e dado que hoje é um dia de vencimento de opções, o cenário continua muito incerto. Cuidado, né? Eu sei que tem muita gente aí que acompanha, que gosta, e o João Galego é o tarado das opções aí, de varejo, então, gente, cuidado para não se alavancar em opções, volatilidade segue alta, incerteza segue alta, e o cenário segue bastante cauteloso, então, né, cuidado. Via apresentou o mesmo movimento de Magalu, padrão muito parecido, veio ali, apresentou um ombro, cabeça, ombro, perdeu o neckline, trouxe uma forte pancada para baixo, vamos ver quanto que Via caiu aqui. Americanas caiu 39, Magalu 39, Via caiu um pouquinho menos, 34 da máxima aqui do início do mês até a mínima. Fez um respiro, ontem também estava caindo forte, hoje abriu bem, estava negociando ali com uma alta de 7,79, já está com uma alta de 4, então está arrefecendo. O que fez aqui? Bateu onde? Na média de 9, que vai guiando os preços numa tendência forte, tá? A média de 9 serve exatamente para isso. Então chegou na região de resistência, caso o dia feche, ela feche com 10, por exemplo, de alta e consiga virar a média de 9 para cima, aí sim a gente começa a ter uma percepção que o cenário pode virar, mas não vejo também compras mais assertivas em Via até que ela volte a negociar acima ali da faixa dos R$2,90 a R$3, né? Se conseguir romper nas próximas semanas esse patamar, é excelente, começa novamente a vislumbrar a possibilidade de buscar ali R$3,80 a R$4. Por enquanto, eu teria muita cautela com o setor de varejo. Ontem deu uma animada, é verdade, mas pode ser só um respiro de toda a queda que teve de 35% a 40% que a gente acabou de ver em Americanas, Magalu e Via, um respiro para voltar a cair, tá? Então, muito cuidado. João Galego, cuidado com opções aí, hein, meu? Esse é o Sérgio Sanita ao vivo aqui, 10h20, Sanita, para fechar os trabalhos. Quem vai ganhar a Copa do Mundo do Catar, Sanita? Olha, de acordo com as minhas estatísticas, o Brasil tem 38,5% de ganhar e a França 23,9%. Então, vou postar no Brasil. A Argentina tá com quantos por cento aí na matriz, Sanita? 12,7%. Caramba. Tchau, Sanita. Bom final de semana, bom domingão aí de Copa. Valeu, bom final de semana, gente. Um abraço. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.